Antes de prosseguir com esse vídeo, eu vou falar um negócio. A gente vai trazer a notícia do Alcaraz, que jogou pela Premier League. Eu vou explicar o que acontece com esse jogo que ele fez. Rapaz, ele deu assistência e fez gol. Participou de 2 gols. Assistência e gol contra o Crystal Palace. Foi o nome do jogo do Everton contra o Crystal Palace. Rapaz, hein? Olha que esse cara... Eu falei que ele era bom, hein? Eu falei que ele era bom jogador. Que o Flamengo vai recuperar o que investiu, isso aí é batata. E a gente vai falar, vai explicar para vocês aí no restante do vídeo sobre isso. Arrebentou. Flamengo dá primeiro passo para garantir 20 milhões de euros. A venda vai acontecer. A gente traz aqui também situação do Jorginho, atualização, porque a gente soube que a questão lá da assinatura do pré-contrato, que não aconteceu, hein? Mais uma semana se passou, fechou essa sexta-feira e não assinou o pré-contrato ainda. A gente vai trazer informações aqui para vocês, as prováveis escalações e um absurdo que aconteceu com relação ao Bruno Henrique. A gente trazendo tudo aqui para vocês no canal Paparazzo Rubro-Negro. A gente chega também trazendo um panorama aí de Flamengo e Vasco, tudo que está acontecendo, sempre muita informação. Acabei de saber que devemos ter na casa de 40 mil torcedores presentes no Maracanã. A administração do Maracanã acabou de passar para a gente cerca de 40 mil torcedores presentes. Essas e outras informações você acompanha agora aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui com o oferecimento dela, a Bet Oficial da Nação, hein? Olha só, vou até melhorar aqui o enquadramento, tá aqui também, hein? Olha ela aí, Você pode garantir R$10 de free bet a cada gol do Flamengo. E Flamengo e Vasco costuma ter muito gol, ainda mais do Mengão. Cada gol do Flamengo, no Flamengo e Vasco de hoje, R$10 de free bet para você em apostas acima de R$30. Lembrando que é para jogar com responsabilidade e que é para maiores de 18 anos. Aproveite agora mesmo, cara, jogue aí sempre tomando o maior cuidado, porque não é investimento, é diversão, ok? Seguinte, a nossa odd que a gente fez, a gente já passou a dica para vocês, mas eu quero só lembrar essa da FreeBet. Fora isso, os outros patrocinadores no comentário fixado e o nosso portal paparazzo.rubronegro.com.br vai ter sorteio, mais um sorteio nesse final de mês aí de produtos oficiais da Super Cap. Então vamos lá. Então faça o cadastro, coloca seu e-mail para você garantir a sua participação. Olha, nosso adversário de hoje, falei que ia trazer um panorama, algumas situações de Flamengo e Vasco. O nosso adversário desta noite, 21h45, daqui a umas 4 horinhas, né? 4 horas e pouco, Flamengo enfrentando o Vasco. A gente tem uma ideia de como deve vir o time do Flamengo, mas a gente tem uma situação interessante, uma curiosidade para passar, que o atual diretor técnico de futebol do Flamengo, José Botto, esteve próximo no passado de acertar com o Vasco. Segundo o UOL, Botto foi sondado há 5 anos pelo mesmo grupo político que hoje comanda o Vasco. Na época, o Jorge Salgado venceu as eleições presidenciais e afastou a possibilidade de Botto ser contratado. Na época, ele trabalhava no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. As negociações entre o português e o Vasco eram comandadas por Felipe. Ainda segundo o portal, o dirigente na época tinha se interessado pelo projeto do Vasco por conta do desejo de trabalhar em um clube brasileiro. José Botto terá hoje o primeiro embate contra a equipe que quase o contratou. Vou procurar saber com ele se realmente quase o contratou ou se era apenas uma sondagem. Flamengo e Vasco, então, se enfrentam às 21h45 no Maracanã, jogo da 10ª rodada da Taça Guanabara, que pode garantir o título aí ao Flamengo, simbólico, né? Porque o Volta Redonda pode chegar à mesma pontuação que o Flamengo, mas tem muito menos saldo.
E é óbvio que o Flamengo tem um adversário modesto, que é o Maricá, mas que chegou a liderar por um tempo. Mas é claro que o Flamengo fica muito perto, sim, de conquistar a Taça Guanabara se ganhar o Vasco hoje. Olha, de olho aí no rival, a gente tem o Vasco com alguns desfalques. Jair, o David, o Adson, tá? Estão lesionados aí e se recuperando no departamento médico do clube. E aí realizaram cirurgia, seguem fora. Lucas Oliveira é dúvida também do técnico Fábio Carilli. Então a gente tem algumas dúvidas. O Paulinho, o João Vitor são os pendurados do Vasco. Então a gente trazendo aí algumas informações importantes da partida. Olha só, pelo lado do Flamengo, pendurados Bruno Henrique e Léo Ortiz, tá? Então não podem levar cartão, sendo que o Léo Ortiz deve ser poupado, não deve começar jogando. Então a gente já falou que o público aí de aproximadamente 40, um pouco acima de 40 mil pessoas. E a gente também traz um retrospecto que o Flamengo leva vantagem sobre o Vasco, uma larga vantagem, são 424 jogos, 164 vitórias, 121 empates, 139 derrotas. O Vasco briga mais com os empates do que com as vitórias do Flamengo. 565 gols marcados, 530 gols sofridos a equipe do Flamengo diante do Vasco. E a gente, então, tem aqui a provável escalação do Flamengo e a provável escalação do Vasco, tá? Jogo da TV Globo, Premier Sport TV, Rede Multiflá transmite também em áudio, né? Tem aquele pré-jogo e tal, mas tem áudio. Em alguns momentos a gente participa também lá na Rede Multiflá. E a provável escalação, dá para você sintonizar na Rede Multiflá, na Sport TV, na Globo. A provável escalação do Flamengo: Rossi, Wesley, Danilo ou João Vitor, Léo Pereira e Varela. Eric Pulgar, Alan ou Everton Araújo e Luiz Araújo ou Matheus Gonçalves, Michael Plata e Bruno Henrique. Os desfalques seguem sendo Vinha, Pedro e Alexandro, que agora está lesionado, está se recuperando. Cleiton e Gerson expulsos contra o Botafogo, Cleiton suspenso por 30 dias. Mesma coisa lá do Barbosa e do Alex Telles. Felipe Luiz não sabe ainda se vai poder contar com Ayrton Lucas e Juninho, que sentiram dores musculares e não treinaram. O Felipe sabe. Na verdade, não divulgaram ainda, mas o Felipe sabe. A gente, a qualquer momento, tem aí a lista de relacionados do Flamengo, tá? Pode ser que, quando eu acabe de gravar esse vídeo, a gente tenha a lista de relacionados, mas nesse momento, ainda que eu tô gravando, ainda não tem. Mas é provável que Ayrton e Juninho não vão pro jogo, tá? A gente, então, já trouxe aqui a provável equipe do Flamengo, os desfalques, provável equipe do Vasco da Gama, Léo Jardim, Pumita, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Cocão, Tietê, Paiê e Lucas Zucarelho. Verrete no comando do ataque do técnico Fábio Carilli. O árbitro Wagner do Nascimento Magalhães, assistentes Rodrigo Figueiredo, Henrique Correia e Thiago Filemon Soares Pinto. O VAR é o Felipe Jorge Bennett, tá? Então todas as informações aí para vocês de Flamengo e Vasco. A gente ainda falando da situação que acabou acontecendo, da briga de Flamengo e Botafogo, que envolveu aí um ataque ao Bruno Henrique por parte do Barbosa, que tentou agredir o Bruno Henrique, e o Barbosa tentou fazer a mesma coisa com o Gerson. E isso foi flagrado pelas câmeras, e o VAR, óbvio que teria que expulsar os dois, porque tem a agressão do Barbosa, depois o Gerson vai para cima dele e também dá um empurrão por trás. De qualquer forma, lá ele, né, empurrão por trás, de qualquer forma, a gente teve a situação do Barbosa praticamente quebrando o Juninho, que era para ser expulso no começo do jogo. Nem teria problema de Barbosa com o Bruno Henrique depois, não teria mais nada, ele teria sido expulso logo no começo. Mas eu vou mostrar para vocês, porque ele gosta muito de folgar com os outros jogadores. Mas quando foi o Gerson, ele arregou, hein? Olha aqui, vê só o que o Flabolado falou, olha só. Virou e fingiu, e nem olhou mais pra trás. O Gerson, deu-lhe um empurrão, um tranco, ele caiu
E ele continuou, não voltou para brigar com o Gerson, não. Rapaz. Deu aquela regada pro Gerson, hein? Que loucura. E aí, essa confusão toda gerou a situação do Bruno Henrique. O Bruno Henrique está sendo atacado por torcedores do Botafogo. A gente sabe que tem muitos torcedores de bem do Botafogo. Muitos. Eu tenho familiar que torce pro Botafogo. Torcedores de bem que torcem pro Botafogo. Mas tem gente ruim em todo lado. E esses torcedores do Botafogo que estão atacando o Bruno Henrique de forma preconceituosa, falando do cabelo dele, citando situações aí que partem para o racismo. Olha, eu vou falar para vocês, é uma tristeza a gente ver esse tipo de coisa acontecendo. Não deveria mais ser permitido. Digo mais, o X lá, o Elon Musk, fez muito certo de cancelar a conta do Kanye West, né? Porque que fez apologia àqueles símbolos malucos que vocês sabem quais são. Vendeu, na verdade, né, o produto, anunciou no Super Bowl. Uma loucura, gente. E algo que vai totalmente contra o fato dele. Ele é negro e ele sofre racismo, ele sofre preconceito e ele divulga produto que é a favor daquela ideologia. Isso é inacreditável. Tá certo, o X está certo de excluir a conta dele, independente de briga com o Drake, de estar do lado do outro rapper, cara, que fez lá o Super Bowl. Cara, eu vou falar pra vocês, é uma loucura, é inaceitável esse tipo de coisa. Então eu sinceramente, eu acho que não tem mais espaço para preconceito em lugar nenhum. Chega, basta. E com o Bruno Henrique, eu tenho certeza, estava conversando com gente próxima dele, que a resposta dele vai ser dentro de campo. E vai sobrar para quem? Vai sobrar para o Vasco. O rei dos clássicos, com certeza hoje, terá uma grande partida, com sangue nos olhos, com a faca nos dentes, vai para cima do Vasco da Gama, porque se sentiu ofendido na honra. E não só ele, a família, né, as crianças da família dele. É muito triste você ver esse tipo de ataque a um jogador fantástico, ídolo, rei da América 2019 e rei do Flamengo há muito tempo. Rei do Brasil, rei dos clássicos. Bruno Henrique merece respeito. Todos merecem respeito, mas o Bruno Henrique, cara, é um cara fantástico, uma sacanagem o que estão fazendo. Os torcedores pegaram o telefone dele, descobriram o WhatsApp dele, ele teve que trocar de número. Olha, é uma covardia, cara. Uma covardia que fizeram com o Bruno Henrique, quando ele, na verdade, ele pode ter brincado ali no campo, a gente não sabe o que rolou, mas ele que, na verdade, foi ali o cara que sofreu o ataque do Barbosa, queria agredir ele. E acontece que os caras depois os caras com o Gerson ali botaram o galho dentro, né? E os torcedores comprando essa briga e partindo para uma coisa pessoal com o Bruno Henrique. Isso não tem desculpa, cara. Isso não, volto a dizer, não tem mais espaço para esse tipo de coisa. Com relação agora ao Jorginho, vamos lá. O staff do jogador não assinou. O jogador, na verdade, o que eu soube com fontes próximas ao staff do jogador, é que o jogador não assinou o pré-contrato com o Flamengo. O Flamengo, óbvio, se conseguisse isso, ia divulgar, ia fazer o anúncio do jogador, o que não aconteceu. O Flamengo tenta assinar o pré-contrato com ele para ele se apresentar em maio, junho, final da temporada europeia. Mas o jogador, eu tinha trazido que ele não queria assinar antes dos jogos decisivos. E aí uma outra informação que me passaram é que ele ainda não assinou o pré-contrato e não vai assinar por agora mesmo, me confirmaram aquela informação, e que o empresário dele deve ainda ouvir o Arsenal para saber se tem ou não chance dele continuar no Arsenal. Se ouvirem que ele não vai, que o Arsenal não vai nem abrir negociação, ele já assina o pré-contrato, que pode acontecer nas próximas semanas, tá? Mas por isso que eu falo para vocês, não dá para cravar. Ele está convencido? Houve um acordo financeiro com o Flamengo? Sim. Houve um acordo de tempo de contrato? Sim. Mas o jogador fez história lá. O jogador está adaptado ao futebol europeu, a família está adaptada ao futebol europeu. E aí, cabe agora ao atleta fazer a escolha. Ele já aceitou os termos do Flamengo. Se a escolha... Aí que tá entendendo como é que é? Ele já escolheu
ele já aceitou os termos do Flamengo. Se a escolha dele for vir para o Brasil, como fez o Felipe Luiz, outros jogadores que decidiram vir para o Flamengo, o próprio Gerson voltar e tal, se a escolha for o Flamengo, já está tudo acordado com relação a valor e tempo de contrato. Agora tem questão familiar, tem a questão de se o Arsenal vai ou não oferecer uma renovação para ele, e aí ele vai tomar essa decisão. E se realmente, nas próximas semanas, o Arsenal passar que, olha, não vamos fazer proposta nenhuma, aí ele deve assinar esse pré-contrato. Essa é a informação, tá? Que o jogador realmente está perto do Flamengo, tem chance de fechar com o Flamengo. O Arsenal, pelo visto, não vai fazer uma proposta de renovação, não vai negociar uma renovação, mas a gente tem que esperar. Não é possível cravar já a situação de que o Jorginho está vindo. Tem muitas situações, muitas variáveis que a gente precisa esperar para ver o que vai acontecer. Olha só, a curiosidade com relação ao Alcaraz. O Vene Casagrande trouxe que o argentino Carlos Alcaraz pode ser devolvido ao Flamengo caso se lesione antes de ser comprado pelo Everton da Inglaterra. O time inglês terá a obrigação de pagar o salário do atleta de maneira integral durante o período da recuperação. Pode devolver, mas terá que pagar o salário integral porque ele se lesionou, tá? Teria se lesionado no Everton. Vai bater na madeira aqui que não vai se lesionar. E aí tem uma outra questão. Segundo o Vinícius, foi muito comemorado pela diretoria, que foi uma situação que foi colocada no contrato no final da negociação. E aí, a outra situação que a gente passa para vocês é que o Charlie, ele foi titular e o Flamengo dá o primeiro passo aí para a venda definitiva do jogador. O Flamengo, então, tinha colocado lá uma meta de jogos, tá? Então, caso o argentino seja titular em mais 5 partidas da Premier League, ele hoje já foi titular, o clube inglês terá ativada a cláusula de compra do jogador, avaliada em 20 milhões de euros, em torno de 120 milhões de reais na cotação atual. Então, 1 de 6 já foram. Uma partida de 6 já aconteceu. E aí, o Charlie Alcaraz, jogando a 6ª partida pelo Arsenal, o clube inglês terá que pagar aí 20 milhões de euros ao Flamengo. Aí, o Flamengo recupera o investimento no Charlie Alcaraz. É isso. Meu provável placar hoje, 3-1 Mengão. Eu estava acertando, não acertei contra o Botafogo, foi 1-0, eu falei 2-1, ou 3-1, não lembro agora, mas não acertei, mas ganhamos o jogo. Mas hoje eu acho que é 3-1 Flamengo, talvez mais, mas 3-1 Flamengo no mínimo, tá certo? Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu, galera, aquele abraço, fui!